Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Saudar a igreja que está aqui, os irmãos que estão em casa também, os que estão viajando e que estão também nos acompanhando. Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. O feriado é uma oportunidade para muitos se desligarem um pouco do trabalho, aproveitarem. Mas é importante não deixarmos de buscar a palavra do Senhor, estudar a sua palavra. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, tomando como base esse material que os irmãos que tiverem interesse de adquirir, é o material do pastor Leandro Lima, da editora... Como é o nome da editora, pastor? É a editora Ágatos, não é isso? Editora Ágatos. São 3 livros. Estou vendo demais com esses óculos agora. 3 livros, e a gente está nesse primeiro ainda, que são dos capítulos 1 ao capítulo 7. E eu quero recomendar, aproveitar a oportunidade para recomendar também, comecei a ler um livro bem interessante, que também trata das cartas às igrejas de Apocalipse, do John MacArthur, que é esse livro, O Chamado de Cristo para Reformar a Igreja. Antes que alguém pergunte, eu não estou recebendo comissão de ninguém, e nem conheço o pastor MacArthur, nem a editora Agnus, mas é um livro que é bem prático e trata desse início do livro de Apocalipse, especialmente essa mensagem às igrejas. E como nós estamos num mês especial, vocês sabem que nós estamos num mês muito especial, não é verdade? E se eu perguntar por quê, vocês vão saber responder, não vão? Não vão me dizer que é por causa do Dia das Crianças. É especial também por causa disso, mas é por causa do aniversário da Reforma. A Reforma Protestante, nós celebramos no dia 31 de outubro, o dia em que Martinho Lutero teria pregado as suas 95 teses. E por causa disso nós comemoramos. Ele não teve intenção de começar uma reforma, pelo menos na dimensão que se tornou. Na verdade, a intenção dele era discutir com os clérigos e com a igreja de uma forma geral e com a sociedade, era a forma que se fazia na época. Mas essa data então ficou marcada como uma reforma e nós celebramos. E o MacArthur, ele traz esse histórico de episódios de reforma que a igreja viveu, fazendo um paralelo com as cartas que o Senhor enviou à igreja ali em Apocalipse, através do apóstolo João, às igrejas de Laodiceia, Tiatira, Pérgamo, Éfeso e Sardes, e não sei se eu já disse tudo, mas enfim, as igrejas ali que a gente vai começar a ver, Esmirna, a partir do capítulo 2 de Apocalipse. Mas nós estamos no capítulo 1, vamos terminar o capítulo 1 agora. Hoje eu começo, não sei se vai dar certo aí, eu coloquei, fiz uns slides, não sei se vai dar para a gente projetar os slides, mas a primeira pergunta que eu faço, antes mesmo da gente ler, o texto, o que é a visão que você tem de Jesus? Qual que é a visão que você tem acerca de Jesus? Quando você fecha os olhos na ceia e que você ali faz a sondagem do seu coração e você coloca diante do Senhor a sua vida e renova o seu compromisso de servir-lhe nós vamos fazer isso hoje, né, na ceia, hoje à noite, e que roga que Ele continue sendo nessa aliança o seu Senhor, o seu Deus. Qual a visão que você tem de Jesus? Qual a visão que você tem de Deus? E o quanto essa visão que você tem dele, como você enxerga ele, o quanto isso move sua vida, o quanto isso modifica a sua atitude diante de Deus, diante de sua palavra, diante do seu testemunho. Essa é uma primeira pergunta que
Eu gostaria que nós nos fizéssemos hoje e queria que vocês abrissem suas Bíblias na carta, aliás, na revelação de João, Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 20, mas, na verdade, o pastor Érico já adiantou até o versículo 12, no último domingo, e a gente vai pegar hoje do versículo 13 até o versículo 20, ok? Então, Apocalipse 1, nós vamos ler no versículo 9 até o versículo 20, diz assim, palavra do Senhor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, por essa oportunidade de louvarmos o teu nome, Senhor. Tu és o Rei da glória, o Rei dos reis, servo sofredor, mas soberano Deus, e que padeceste e que morreste, mas está vivo pelos séculos dos séculos, cuja presença é aterrorizante, Senhor. Nós trememos e tememos diante de ti, diante da palavra afiada que sai da tua boca, a espada de 2 gumes, ó Deus, mas cremos que é o Senhor, juiz, santo, justo juiz, é também o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso resgatador, e por isso nós te louvamos, Senhor. Ergue-nos, ó Deus, dos nossos joelhos trôpegos nessa manhã, para pregarmos a tua palavra com ousadia e com a intrepidez necessária, e revela-nos, Senhor, descortina o nosso coração nessa manhã, através da tua palavra, da ministração do teu Santo Espírito, para enxergarmos ao Senhor Todo-Poderoso, o Senhor soberano, o Rei dos reis, que virá nos buscar para a glória do seu santo nome. Traz, Senhor, a tua repreensão à tua igreja, traz a palavra de arrependimento, traz a palavra de salvação, traz a palavra, Senhor, de redenção aos nossos corações, para a glória do teu santo nome. Reanima-nos, encoraja-nos, ó Deus, e a todo o teu povo, espalhado em toda a terra, Senhor, que está nesse momento de algum modo voltado à tua palavra. Fala, Senhor, à tua igreja, renova-nos, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus agradecidos. Amém. Amém. Muito bom. Essa então era a primeira pergunta que vocês estão vendo, é a primeira pergunta
que nós fizemos hoje a respeito da visão que nós temos de Jesus. Perceba que o apóstolo João, nesse momento da sua vida, ele provavelmente é o último apóstolo vivo. Todos os outros apóstolos já deviam ter sido martirizados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, como a tradição fala a respeito da morte de Pedro. Enfim, muitos mortos à espada, e João, o último que permanecera vivo, ele é exilado na ilha de Patmos, uma ilha usada para colocar exatamente pessoas detentos, pessoas em que o Império Romano queria que estivesse ali à margem da sociedade. Há uma tradição na Igreja Católica Romana de que João teria ido lá depois de uma primeira tentativa de ter sido morto. Ele foi colocado dentro de um azeite fervente e ele não morreu. E a tradição da Igreja Católica Romana diz que depois desse episódio, depois da impossibilidade de matar o apóstolo João, o imperador decidiu colocar ele em Patmos, para ele ficar longe, para ele não influenciar a sociedade ali, e para ele morrer ali mesmo, para ver se ele morria, já que ele não conseguia matar ele, para ele morrer ali de algum modo. E então João está ali, ele recebe essa revelação nessa ilha, nesse alcatraz bíblico ali, ele recebe essa visão do Senhor. Aí no capítulo 1 nós já temos visto esse momento em que João tem essa revelação de Deus, e Deus traz inicialmente uma palavra para as 7 igrejas. Aí eu coloquei um mapinha, tá, talvez pequeno, não dê para ver, mas há aqui perto dessa região do Mediterrâneo, não sei se o laser não vai dar para colocar lá no monitor, obviamente, mas essa região verde, que vocês têm um bocado de cidadezinha aí, o nomezinho pequeno, perto da costa aí do Mediterrâneo, a gente vai ter 5 das 7 igrejas aqui. Deus manda a sua palavra, e Éfeso e uma outra cidade, acho que não sei se é Tiatira, está ali mais perto da margem, ali mais perto do litoral do Mediterrâneo, e eles eram cidades influentes, cidades que tinham proeminência, ou tiveram proeminência dentro do Império, naquela região ali do Oriente, e que, de algum modo, o Evangelho estava as igrejas estavam tendo algum tipo de problema que mereceram a repreensão da parte do Senhor, uma palavra de repreensão, um chamamento, e a grande maioria delas, elogios também da parte do anjo do Senhor. E depois disso, então, Deus começa a falar, Deus começa a revelar a João não somente a palavra a essas igrejas, mas também outras coisas concernentes a coisas que estavam acontecendo, que iriam acontecer até a consumação dos séculos, a consumação dos tempos. E Cristo aparece para João e traz uma palavra de fortalecimento, de ânimo, de conforto. Deus, através da figura do seu Filho Jesus, aparece a João como um juiz, mas ao mesmo tempo como essa pessoa, esse rei, esse sacerdote, que é também aquele que conforta, que consola, mesmo sendo o juiz que julga os pecados da igreja e de todo o mundo. Então, o texto que nós lemos, a partir do versículo 13, nós vamos pegar a partir dos versículos 13 em diante. No versículo 12, especialmente, João se volta para ver quem é que está falando com ele, e ele diz que viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares. E aí a gente vai ver, através dessas figuras, e foi falado também aqui na introdução a Apocalipse, que
a gente tem essa linguagem no livro de Apocalipse, que é uma linguagem de muitos símbolos, há muita simbologia. Aqui a gente vai ver especialmente nessa descrição, a começar dos candeeiros de ouro, que já vou antecipando o final desse texto, aí no versículo 20, que esse mistério dos candeeiros e de alguém que está andando entre os candeeiros, ou está segurando os candeeiros. Ele diz aí no versículo 20 que esse mistério, as 7 estrelas que ele vê na mão do Senhor Jesus, e os 7 candeeiros de ouro são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Deus está mandando uma palavra para essas igrejas, inicialmente, pelo menos, aqui nessa revelação para o apóstolo, e a figura que ele vê inicialmente são esses 7 candeeiros de ouro, são as 7 igrejas, e esses 7 anjos enviados às igrejas, que vai trazer uma palavra para a igreja, que são essas 7 estrelas. Mas quando ele se volta e vê essa figura dos candeeiros e das estrelas, obviamente a primeira mensagem, a primeira lição confortadora, consoladora para nós, para a igreja do Senhor, é que o Senhor está presente no meio de sua igreja. Ele não nos abandonou aqui para um dia voltar para resolver a questão no último dia. Ele está presente, ele está passeando no meio do seu povo, ele está entre as igrejas. Essa é a primeira lição que nós temos, consoladora, da presença. Nós temos a certeza, a convicção da presença do Senhor em nosso meio. Quando nós fazemos o trabalho do Senhor, mesmo no feriadão, quando nós fazemos a obra do Senhor pregando a palavra, quer seja remotamente, quer seja presencialmente, quando nós servimos com os nossos dons e talentos na casa do Senhor, por mais desgastante que isso em momentos possa ser, por mais desanimador que muitas vezes desânimo nós sentimos também em meio à obra do Senhor, por causa das dificuldades, por causa das adversidades que nós encontramos para fazer a obra, nós temos um consolo, nós temos um conforto, que é que o Senhor da obra, o dono da igreja, Ele não nos deixou só, Ele está entre nós, Ele está passeando no meio dos candeeiros, Ele está, mais que isso, Ele está sustentando esses candeeiros. E a gente vai ver que essa descrição de João aponta, e o pastor Leandro, ele é bem didático para trazer de cada característica dessa que João vai levantar a respeito daquela visão que ele está tendo. Ele vai mostrar que isso revela um caráter, um aspecto da pessoa de Jesus. Então, vamos iniciar. Essa descrição começa com Jesus como o rei, que ele começa dizendo que quando ele olhou e viu aqueles candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. E essa era talvez, o MacArthur fala que é a autodesignação preferida por Jesus, quando Jesus estava no ministério terreno. Ele diz: o Filho do Homem virá, o Filho do Homem, quando vocês virem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, é uma forma de se referir à pessoa de Jesus, o próprio Jesus assim se referia. E a gente vai ver, e a gente vai ter um texto aqui paralelo, que é o texto de Daniel, Daniel capítulo, não notei aqui, mas Daniel capítulo 7, acredito, deixa eu ver aqui. A gente vai ver que o profeta Daniel tem uma visão muito semelhante a essa. Oi? Isso, 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será
destruído. Então Jesus é esse rei que nós cantamos aqui, o rei da glória. Ele recebe aqui em Daniel o domínio, recebe do ancião de dias, ilustrando a figura do próprio Deus, e a gente vai ver que algumas características que Daniel vai falar acerca de Deus, a gente vai ver que João vai falar acerca de Jesus, mostrando que os dois são uma só pessoa, eles têm as mesmas características. Então, Jesus é esse rei que recebe de Deus o domínio, a glória e o reino. Ele é semelhante ao Filho do Homem, porque aqui há uma tentativa do apóstolo de descrever o que ele está vendo, e há uma limitação naquilo em que ele, na forma como ele descreve. E eu acho que o pastor Leandro, ele disse que a descrição de Jesus, ele transcende, aliás, a aparência de Jesus transcenderia qualquer descrição. Por isso que João tem um cuidado de, ao registrar, ele disse que viu um como semelhante a Filho do Homem. Da mesma forma aqui Daniel. O segundo aspecto que é ressaltado aqui na revelação a João, ainda no versículo 13, ele diz que ele era um semelhante a Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele está descrevendo a roupa de um sacerdote. O sacerdote usava aquelas vestes talares e vários adereços que estavam lá na lei de Moisés. Então, Jesus é descrito não somente como um rei, mas como um sacerdote. Ele é rei dos reis, mas é o sacerdote também. Esse é um outro consolo que nós temos enquanto igreja do Senhor, é saber que ele é sacerdote, está na presença de Deus a interceder por nós. Essa era uma missão do sacerdote. Então, nós temos um intercessor, que é o Filho do Homem, que é o próprio Rei dos Reis. E o sacerdote, ele tinha uma função também no tabernáculo em relação aos candelabros, que era de manter tudo aquilo, manutenir aquilo ali, manter limpo e sempre abastecido de azeite, de óleo, para que a chama não apagasse. E do mesmo modo, Jesus, ele cuida da sua igreja, ele cuida de nós, ele nos corrige, ele nos encoraja, ele nos anima, ele nos alerta, para que a gente mantenha sempre a chama do Espírito Santo acesa em nosso meio, para que a gente não entre numa de ritualismo, de legalismo, e que a sua igreja não deixe o genuíno evangelho. Jesus é esse sumo sacerdote, é capaz de nos salvar, é o Rei dos Reis, mas é o sumo sacerdote, intercede por nós e está cuidando de nós, nos abastecendo com o óleo do seu Santo Espírito. Ele é ainda eterno, Diz o texto que, o versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. E de cabelo eu não entendo muito não, mas eu me socorro ao pastor Leandro e aqui ao MacArthur. Ele, como Daniel, o profeta, vai falar desse ancião de dias e vai trazer uma descrição de Deus como sendo uma pessoa assim também, com esses cabelos brancos, alva lã. Então, aqui há aquela mistura, aquela mescla, aquela igualdade entre pai e o filho, combinação entre os atributos de Jesus e os atributos do próprio ancião de dias, lá de Daniel, capítulo 7. E não apenas isso, mas os cabelos brancos, aqui esses cabelos como a lã, eles denotam a pureza, porque Jesus é perfeitamente puro, Deus é 100% puro e santo, mas também denota a antiguidade, que ele é de eternidade a eternidade. Não sei se os pais aqui já tiveram já foram desafiados pelos filhos para explicar quando foi que Deus nasceu, quando foi que Deus começou a existir, né? Emanuel está numa vibe de
dinossauro agora. Eu já disse lá em casa que eu tenho que estudar. Vou ter que voltar, sentar, estudar, ver as teorias aí, porque tudo dele agora é para ir. E quando foi? Que ele quer tentar encontrar os dinossauros no relato da criação. E aí está difícil para mim. Eu não sei o que dizer, eu fico tangenciando, tentando me esquivar das perguntas dele. Ian me ajuda aí, viu, Ian? Lá em casa, de vez em quando aí. Adalto Lourenço, né? Muito bom, uma boa referência. E às vezes ele pergunta assim, mas quando foi que Deus surgiu na história? E os cabelos, o ancião de dias, o cabelo alvo como a lã, denota antiguidade. Quer dizer que ele simplesmente o nosso Deus, o nosso Jesus estava com ele na eternidade. Ele é de eternidade a eternidade. Quando ele se apresenta a Moisés, e Moisés diz assim, rapaz não, que ele não falou assim com Deus, né? Mas ele diante da sarça, ele disse, o que eu vou dizer lá quando me perguntaram quem foi que lhe enviou? Como foi que Deus respondeu a ele? A sarça disse assim, você diga assim, eu sou o lhe enviou. Porque ele simplesmente eu não tenho como dizer a data que ele nasceu, nem a data que ele vai morrer, porque ele não vai morrer, ele é de eternidade, ele é o eu sou, e Jesus é Deus de eternidade, da antiguidade até a eternidade, até o futuro. Então ele é rei, ele é sumo sacerdote, ele é eterno. Uma outra característica aqui que João, nessa visão, nesse olhar para ver aquele que falava, ele olha e vê os olhos como chama de fogo, olhos como chama de fogo. Ele é também, Jesus, ele é onisciente, ele vê todas as coisas, seus olhos são como chama de fogo, não somente pelo caráter de onisciência, do conhecimento das coisas, mas sobretudo porque ele tem um olhar. Essa palavra é difícil de pronunciar, perscrutador. Mas eu anotei aqui porque eu tenho que aprender ela. Ele tem um olhar, ele tem o poder do olhar perscrutador de Cristo. Os olhos que tudo vê, os olhos que sondam as mentes e coração. Sondam as obras de cada um. Por isso que quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós nos apresentamos de forma reverente, porque não importa se você tomou banho em casa, se você aparou sua barba, eu nem isso fiz, se você tem a melhor das intenções, o olhar penetrante de fogo do Senhor, ele olha o seu coração, ele conhece as suas motivações, ele sabe o que você fez, ele conhece o que você falou, ele conhece o que você pensou, o que você está pensando agora. Os olhos dele são como chama de fogo. Nada há que a gente possa esconder dele. Não há nada que ele não possa conhecer, ou que não venha a ser revelado diante desse olhar de chamas de fogo. Por isso que as obras dos homens, por melhor que pareçam, e a gente vê muito, especialmente agora chegando no final do ano, no dia das crianças, tal, todo mundo se preocupando com as crianças, inclusive lá na polícia a gente está fazendo uma campanha para arrecadar brinquedos, etc. E é muito legal isso, tem o seu valor enquanto assistência social, mas diante de Deus, isso não altera em nada a nossa relação com Ele. Isso não nos torna mais santos, não pontuamos a nossa escala de mérito, porque Ele vê o nosso coração e sabe que somos pó, Ele conhece a nossa natureza, sabe que somos pecadores. João se vira e vê então esse ser, esse indivíduo com vestes talares, cinta de ouro, cabelos brancos como alva lã e os olhos de fogo. Tá montando aí na sua cabeça já a imagem do Senhor Jesus que ele tem. E ele vê ainda, continuando o versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os pés aqui, a ideia o símbolo dos pés aqui
de que os pés era usado muito como referência. A gente vai ver isso muito nos Salmos, na linguagem poética hebraica, que os pés eles eram uma figura, uma simbologia de poder, de julgamento. Quando Deus vai prometer a terra a Abraão, ele vai dizer: onde colocar a planta do teu pé, é uma questão de domínio, de juízo. Então Deus ia trazer juízo sobre a terra de Canaã através do povo de Israel. Onde colocasse a planta do pé, ali aquele povo seria exterminado, seria esmagado. E aqui a referência parece ser também com relação à questão do poder, do domínio, dos pés esmagando os inimigos, avançando. Aquele que tudo vê, que prescruta, é o que julga e executa o julgamento. A gente tem muito, conhece muito a imagem de Jesus, o servo sofredor, que até a gente canta numa parte da música, né? Mas eu disse até, Neto, no final a gente volta com ela, com essa música, porque ela fala do servo sofredor, mas fala que Jesus voltará em glória, em poder, porque essa figura agora não é mais o Jesus crucificado na cruz, aquele sofrendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Não é aquele servo sofredor, mas agora o Deus triunfando, aquele que vem pisando sobre a terra com os pés de bronze, aquele que tem domínio, aquele que trará juízo, julgamento sobre todos os povos, sobre todas as nações. Por isso seus pés são provados na fornalha, refinados como que refinados numa fornalha, bronze polido como que refinado numa fornalha. Então, juiz, Jesus é também juiz, ele é rei, sumo sacerdote eterno, onisciente, é juiz. E ele é também profeta, porque esse é o que fala com João, ainda no versículo 15: a voz como voz de muitas águas. A ilha de Patmos, eu acho que o pastor Érico falou sobre isso aqui. Ela era uma ilhazinha pequena, não era uma ilhazinha grande, mas ela era cercada de rochas. Então, era possível ouvir com frequência o som das águas batendo nas rochas, né? E João, ele compara a voz de Jesus a esse barulho de muitas águas, como que pudesse lembrar dessa força da voz de Jesus. A palavra trovão no hebraico era uma palavra que a tradução dela significava voz de Deus. Quando Deus falava no monte Sinai a Moisés, o povo lá de baixo escutava só o móia de relâmpago e trovão. Móia terrível para estar falando no microfone. Aqueles trovões e relâmpagos lá no monte. Então a voz do Senhor é uma voz de poder, é uma voz de força. E essa voz como de muitas águas, Daniel, no capítulo 10, ele fala que ouviu a voz do Senhor como voz de muita gente, aquele som de muita gente, talvez som de multidão. As águas aqui em Apocalipse, no capítulo 17, verso 15, vão representar povos e nações. Haver essa simbologia também lá mais adiante no capítulo 17 e 15, as águas como povos e nações. Então, esse símbolo da voz de Jesus falando como voz de muitas águas, provavelmente aponta para esse poder da palavra de Jesus e a autoridade da sua voz como profeta de Deus. Ele é o profeta que o povo de Israel espera ainda hoje, né? Ele era o profeta de que os outros profetas falavam, que viria em poder, com autoridade. E a sua palavra tem autoridade. Mas, então, João tem essa visão e ele descreve, dentro da limitação do seu poder de descrição, ele descreve Jesus dentro de todas essas características aí. A gente viu aí: rei, sumo sacerdote, eterno, onisciente, os olhos como chama de fogo, juiz, profeta. Mas ele também continua a descrição, dizendo que, versículo 16,
tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele tinha na mão direita as 7 estrelas. Jesus é também o pastor. Ele não é só rei, sumo sacerdote, eterno, juiz, mas ele é também pastor. Adiantei para vocês no verso 20, essas estrelas, aliás, os candeeiros, vai ser revelado já a João aqui, que esses candeeiros são as igrejas, a que ele está dirigindo a carta, e provavelmente é a ideia é de que essa carta viria primeiro para essas igrejas, mas ela se aplica a todas as igrejas, a toda a igreja, em todo o tempo, a igreja invisível. Mas em relação às 7 estrelas que ele tem na mão, há uma certa discussão dos comentaristas aqui, de que talvez tratasse sobre pastores, líderes da igreja, e que o Senhor Jesus teria ali na sua mão essas 7 estrelas. Mas a corrente talvez majoritária aí no entendimento aqui é de que seriam de fato anjos, figura de anjos, protetores, responsáveis por ajudar as igrejas. A figura dos anjos é uma figura recorrente na Bíblia inteira. Aparecem ali algumas teofanias, algumas representações de Deus na forma de anjo no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Hebreus, eu gosto muito desse texto, Hebreus 1,14, que ele diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então existe uma realidade de anjos, né, e que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E o Senhor aqui está se revelando como esse pastor que tem os anjos na sua mão, que cuidam da sua igreja. Ele está no meio da igreja e ele está no domínio da situação, né? Dispondo esses anjos ao seu serviço e a serviço da igreja. No livro de Daniel nós temos a figura de outro anjo também, que é do arcanjo Miguel. Eu sou fã do arcanjo Miguel. Ele é aquela figura guerreira, ele é o anjo guerreiro que Daniel está numa situação ali contra o príncipe da Pérsia. Em oração ele tem a visão dessa batalha de Miguel com aquela potestade, aquele poder naquela região. E diz o texto que o arcanjo Miguel estava sozinho pelejando contra o príncipe da Pérsia. Então essa figura também de proteção de Israel. O arcanjo Miguel é visto como esse protetor de Israel. E nesse texto aqui, especialmente, quando ele fala que os anjos estão na mão do Senhor, ele está no meio da igreja, e essa palavra é levada por esses anjos às igrejas, dá essa ideia do cuidado de Jesus com a sua igreja. Ele é o bom pastor, lá que o apóstolo João vai falar no Evangelho, no Evangelho de João, capítulo 10. Ele é o bom pastor que dá a vida pela sua igreja, que cuida da sua igreja. As suas ovelhas ouvem a sua voz e vêm até ele. Então ele é também pastor. Ele é também vingador, porque da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Uma afiada espada de 2 gumes. E aí não é lógico que a espada é um instrumento de guerra, é um instrumento de ataque, e não há novidade nenhuma para a gente em ver essa figura aqui na Bíblia, porque a palavra de Deus é tratada como espada em outros momentos, né? Então, eu até coloquei uma figurinha aí no slide, assim, é lógico que é guardada as devidas limitações de descrição, essa coisa, a gente não vê o rosto direito, ali faltou só os olhos de fogo, mas a espada saindo da boca, a espada é a palavra de Deus saindo da boca dessa figura, né, que João tem, que João passa a ver agora, e tem essa
essa imagem marcante. E Isaías capítulo 55, verso 10 a 11, diz que a palavra de Deus, ela é assim como a chuva cai do céu e ela só volta para lá depois que ela rega a terra e cumpre o propósito para que ela existe, né? O ciclo da água que a gente estuda na escola. Ele diz assim: é toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ela vai cumprir o propósito. A palavra do Senhor é essa espada poderosa para cumprir todo o propósito de Deus. Isaías 49, verso 1 e 2, diz que é a espada aguda que se transforma a boca do profeta. Hebreus 4:12 diz que ela a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Então, você está em dúvida de alguma coisa, você está preocupado com alguma coisa, busque a palavra do Senhor, porque essa palavra é viva, ela é eficaz, é apta para discernir os propósitos do coração. Você não sabe se está sendo levado pelo engano do seu coração, do seu próprio orgulho, para fazer alguma coisa, para tomar alguma decisão. Busque a palavra do Senhor. Essa palavra ela é instrumento nas mãos de Jesus, do Rei dos Reis, do sumo sacerdote, do pastor. Ele é instrumento de vingança, porque se por um lado ela vem trazendo graça e salvação, e essa foi uma ilustração que eu vi há muito tempo e nunca esqueci, que ela é a espada de dois gumes, porque por um lado ela traz graça e salvação a todos que compreendem essa palavra e a aceitam e acolhem no seu coração. Por outro lado ela traz juízo e condenação, porque por ela toda a humanidade será julgada. A medida da palavra do Senhor será suficiente para condenar todo o mundo que já existiu. Então, ele é o vingador, ele traz essa palavra à sua boca, essa espada afiada de dois gumes. Essa mesma palavra é a arma que nós temos na nossa armadura, lá em Efésios capítulo 6. Lembra que o apóstolo Paulo está trazendo a palavra à igreja, e ele diz que nós devemos nos munir de toda a armadura de Deus. E nós temos várias peças na armadura de defesa. Nós temos várias peças de defesa: capacete, cinto, sandália, escudo da fé. Mas nós temos uma arma de ataque, que é a espada, que é a palavra de Deus. Então, essa espada nós temos que mantê-la junto ao nosso coração, temos que aprender a manusear, porque ela é a espada que traz graça, é a espada que traz ânimo, ela é palavra que traz salvação, que traz conforto, que traz encorajamento, e é a palavra que traz juízo. E terminando essa descrição, ele diz que da boca saíra uma espada afiada de dois gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então ele não é somente rei, eterno, sumo sacerdote, vingador, pastor, profeta, mas ele é também glorioso. E aqui me parece que a descrição termina ele falando dessa glória, dessa luz que ele percebe vindo dele, como que um flashback, um revival, uma lembrança da transfiguração. Porque ele estava lá no monte com Pedro e Tiago, quando Jesus chama para o monte: nós vamos orar. E quando está lá no monte, o rosto dele brilha, ele vê um fulgor, um brilho inexplicável, e escuta uma voz tremenda dizendo: este é meu filho amado. E todos ficam aterrados. Diz o relato de Mateus que Tiago e Pedro caem sentados no chão. O susto tão grande, a imagem é tão tremenda. E aqui, quando João olha e vê aquela glória, não vê somente toda essa descrição que pode até parecer um tanto bizarra, de tão
tremenda, mas ele vê glória saindo daquela figura, daquela pessoa, daquele ser que fala com ele, aquela voz como de muitas águas, palavra, a espada afiada saindo de sua boca. Ele vê a luz do sol brilhando, vindo dele, o sol na sua força. Então, provavelmente João recorda da transfiguração e ele cai como se estivesse morto. A visão é tão tremenda, é tão terrível, que ele cai como morto, reconhecendo ali a glória de Jesus. O Jesus que ele pregava, o Jesus que ele conhecia, o Jesus de quem ele era o discípulo amado, mas ele não está vendo mais como um homem que andou com ele, aquele ser simples, humilde, o filho de carpinteiro que comia com ele ali. Agora é o Deus na sua glória se revelando para ele. E ele cai como morto. E então o texto continua, e agora o versículo 17 vai dizer exatamente essa reação de João. Vamos ver aqui, também está bem pequena, não sei se vocês vão conseguir ver. A reação dele é reação semelhante, eu coloquei outras figuras bíblicas que tiveram também a reação não somente de êxtase, mas de grande temor. Ficaram aterrorizados diante da presença de Jesus. A gente, alguns dos profetas da atualidade, dos apóstolos da atualidade, muitos chegam a ter desrespeito ao lidar com Jesus e quando tratam das suas visões e dos seus momentos que têm revelações, eles não parecem ter essa mesma reverência, esse mesmo temor, falando da figura de Jesus, o Jesus que hoje é um Jesus glorificado. E isso nos faz suspeitar dessas novas revelações, dessas visões, de que as pessoas muitas vezes nos tempos hoje acabam criando doutrinas baseadas nesse tipo de visão. Porque no contexto bíblico, a visão que se tem do Deus glorificado, da glória de Deus, é sempre uma visão que traz medo. A reverência, ela tem um aspecto de temor e de medo aqui, e aí eu elenquei alguns exemplos aí. Moisés, em Êxodo 33, 20, Juízes 13, 22, é uma história de Manoá e sua esposa, e quem souber quem é Manoá e sua esposa vai ganhar um chocolate de neto. Vocês lembram de quem é Manoá e a esposa de Manoá? Eles são pais de uma figura muito conhecida. Se eu dissesse quem é o filho deles, vocês saberiam logo. Eles são os pais de Sansão. Mas quando eles vão ter a revelação do Senhor, de que eles vão ter um filho, que vai ser um juiz em Israel, que vai livrar o povo, Manoá, quando vê aquela figura, ele acha que vai morrer. Ele diz: a gente está morto, a gente viu a Deus, com certeza a gente vai morrer. Ele sabe que aquela visão é uma visão terrível, é uma visão de juízo, é uma visão de glória. Isaías também, Isaías capítulo 6, quando Isaías está no templo, ele vê os querubins, os serafins voando e louvando, adorando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E ele, quando tem aquela visão, a visão do trono de Deus, ele não começa a dialogar com Deus, ele se prostra diante da presença dele e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, e meus olhos viram a glória do Senhor. Porque ver a glória do Senhor é algo atemorizante, transcende qualquer expectativa. Mesmo que eu tenha botado figurinha aí para você imaginar como é, qualquer coisa que vem à sua mente é muito mais glória e muito mais poder e muito mais majestade. E João tem essa visão e ele cai como morto. Aí o versículo 17 ele diz: caiu como morto. Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, está lá indo buscar esses simpatizantes do caminho para prender e talvez não só encerrá-los no cárcere, mas também para ser o seu algoz e encaminhá-los à morte. E ele tem a visão do Senhor. E ele cai do cavalo, literalmente, não é metaforicamente não, ele cai do cavalo. E ele fica cego da glória do Senhor.
diante da glória ali que é revelada a ele não consegue ver, seus olhos ficam como que escamas, até então Ananias orar por ele e fazer com que ele voltasse a ver. Daniel também, Daniel capítulo 10, verso 8 e o verso 16 e 17, nós lemos o capítulo 7, mas no Daniel capítulo 8, a visão de Daniel também, Daniel literalmente cai de 4 diante da presença do Senhor. Não, ele não cai de 4 não, ele cai diante da presença do Senhor e o Senhor ergue ele e coloca ele de 4 lá, porque ele está tão debilitado diante da glória do Senhor, que ele cai diante da presença dele. Daniel capítulo 10, verso 8, diz assim o texto sagrado. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido, versículo 6, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu o querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. Tomou ele o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. Não é esse texto, não. 10. Eu estou lendo Ezequiel, desculpa aí, meu irmão. Não tinha como. Eu troquei os profetas. 10, 8. Só eu, Daniel, versículo 7, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Mas mesmo sem ver a glória do Senhor, repara o que aconteceu. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Não viram nada, mas o que estava acontecendo foi tão terrível que eles fugiram e se esconderam. E Daniel ficou só. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor. Primeiro caso que a gente vê registrado do cabo que amarelou. Ficou amarelo, mudou de cor. E se desfigurou. E não retive força alguma. Desabou. Daniel desabou. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. E eis que certa mão, versículo 10, me tocou. Sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das mãos. Se você estiver orando de 4, não se preocupe não, que já teve gente que fez isso antes. Que às vezes a gente está orando em casa, eu estou orando, estou vendo o cano orar, eu disse, mas está orando de 4. Mas já teve gente que já ficou assim na presença de Deus. De medo, de pavor, que não conseguia nem ficar de joelho. Não tinha força para ficar de joelho, para ficar na presença de Deus. Versículo 16 e 17 diz assim, e eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. A sensação que Daniel teve foi que estava morrendo. Ele disse, ponto. Acabou, eu não aguento, não estou conseguindo, tenho força para falar, como é que eu vou receber essa profecia, como é que eu vou falar com o Senhor? Às vezes a gente chega na presença de Deus de forma tão irreverente, a gente sequer ora para ler a palavra dele, para entrar no momento de adoração e comunhão com a igreja. Nós precisamos ter reverência na presença de Deus, quando estamos ouvindo a sua palavra, quando estamos diante da sua presença. Não que Deus não esteja presente em todo lugar e não há 1 milímetro do universo que não seja preenchido pela presença de Deus. Ele enche todo lugar, todo o infinito é cheio da presença dele. Mas ao chegarmos para adorar a sua presença, ao encararmos a Deus, entrarmos na sua presença, nós temos que ter reverência. E nós só conseguimos fazê-lo por causa dos méritos de Cristo Jesus. Porque se nós chegássemos aqui para adorar o nome dele, para ler a sua palavra, para estudar a palavra do Senhor, para louvar o Senhor e tocar, cantar na sua presença, não fossem os méritos de Cristo conquistados na cruz do Calvário, que estão sobre nós agora, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se não fosse por isso, nós não tínhamos como chegar na presença dele. Então, João cai como morto. Pensa também, a presença do Senhor é poderosa. A presença do nosso Jesus, que morreu na cruz, que nos concede a salvação, hoje é uma presença poderosa.
cheio de glória, de poder. O mundo não arrependido, a gente vai ver mais adiante, Apocalipse 6, e até mesmo os pecadores remidos, têm motivo para estar aterrorizados diante da presença de Jesus, diante da presença de um Deus santo, porque nós vemos a sua glória e ele vê o nosso pecado. Sabe o que é estar diante daquela pessoa que tem o poder de lhe dar a sua sentença de morte e se saber que você é culpado, que você fez aquilo que merece de fato a pena capital? Você não ficaria com medo de ficar diante daquela pessoa que pode dizer: olha, você fez isso, 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 e agora a sua pena é essa? É lógico que você ficaria com medo. E é por isso que é compreensível diante de Deus, diante de Jesus, do Santo de Israel, nós sentirmos esse temor. Diante da grandeza, poder e santidade de Cristo, ninguém pode subsistir. Mas Deus revela sua graça e misericórdia ao tocar em João. Do jeito que ele fez com Daniel lá, ele fortalece João. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas. Ele toca e fortalece o pecador. Tocou Isaías com a brasa viva saindo, tirada do altar. Tocou nos lábios de Daniel. Pôs sua mão direita sobre o João e encorajou. É isso que o nosso Senhor faz. Ele tem todo o poder. Ele é cheio de glória. Mas prostrado diante dele, reconhecendo que nós não somos nada e que estamos diante da glória dele, nós estamos aos pés do abismo. Nós recebemos o seu toque, nós recebemos o seu encorajamento, nós recebemos a força que vem da sua palavra e do seu poder. E então, esqueci até do slide, embora falando, ele traz o encorajamento, e ele traz o encorajamento aqui, dizendo o seguinte: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O encorajamento que ele traz a João, e que ele nos traz hoje como igreja do Senhor, é esse. Primeiro, é descrevendo dois atributos dele, que ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que é eterno, ele é aquele que vive, a sua presença é eterna, é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus, aqui é uma sequência, né? Vivo, morto, vivo pelos séculos dos séculos. Aquele que vive não é apenas uma referência à ressurreição do Senhor, mas a sua capacidade de transmitir vida àqueles que se achegam a Ele. Ele é aquele que vive, estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou aquele que posso dar vida, porque eu venci a morte. A morte não nos causa pânico, não nos causa terror. A sua maior derrota transformou-se em sua maior vitória. A mensagem do Evangelho não pode estacionar na morte de Cristo. Entendo que muitas igrejas, muitos pregadores, sequer a morte de Cristo pregam. A morte de Cristo, a cruz do Calvário, tem sido tão esquecida nos púlpitos, a despeito de outras mensagens que são mais atraentes para nós, como a da prosperidade, a da vencer a adversidade, enfim. Mas a morte de Cristo deve fazer parte da nossa pregação, porque ela é parte do Evangelho. Mas só que nós não ficamos na morte, nós não estacionamos a nossa mensagem na morte de Jesus, porque ele está vivo, esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Ele conquistou a maior vitória que nós poderíamos receber da parte dele, que é a vitória sobre a morte. A figura de Jesus é uma figura de alguém que é vitorioso. Eu estava vendo algumas mensagens
no livro de Colossenses. E essa é a figura que a gente não está muito acostumado. A gente está acostumado a ver Jesus conversando com os discípulos, Jesus na cruz do Calvário. Mas essa do Jesus triunfando, esse Jesus vencedor, com a espada que vem julgar e que é aquele todo-poderoso, a gente não tem muita familiaridade com essa visão. E ontem eu falava na reunião do discipulado, fizemos uma reunião de discipulado remota ontem, e eu falava sobre essa vitória de Jesus na cruz. A cruz era a morte talvez mais temida pelos criminosos na época do Império Romano, porque às vezes a pessoa demorava uma semana para morrer na cruz. Tanto é que no outro dia os guardas chegaram lá para quebrar as pernas do pessoal que estava na cruz, de Jesus e dos outros dois, para ver se morria mais depressa, porque aí tinha o problema da circulação, etc. Ele morria. Eu falando aqui e Esté se agonizando ali na cadeira. Mas era uma morte sofrida, era um sofrimento, era um espetáculo. Mas ninguém conseguiu matar Jesus. Porque quando chegaram no outro dia lá, e quebraram as pernas de um, quebraram as pernas do outro, olharam para ele e disseram, ele está morto já. E ninguém teve esse poder de tirar a vida, porque ele dá a sua vida voluntariamente. Ele disse isso, a minha vida, ninguém a tira de mim, eu voluntariamente, eu que tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Se eu tenho poder sobre a vida e a morte, a minha vida eu dou quando eu quiser dar. É Jesus, é o Filho do Homem. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor, rendo o meu espírito, e expirou. Nenhum homem pode dizer que tirou a vida de Jesus. Ele entregou a sua vida de forma voluntariamente, ele a deu. E outro aspecto dessa vitória que é extraordinário é que na época do Império, quando se tinha uma vitória sobre as hordas inimigas, sobre os exércitos, sobre motins, eles pegavam as pessoas, colocavam com pouca roupa ou nus para desfilarem diante dos exércitos. E ali iam escarnecendo até chegar o momento da morte. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai falar lá à igreja de aos Colossenses, de que ele triunfou sobre principados e potestades na cruz do Calvário. Não foi o diabo e os fariseus, o sinédrio, podia achar que estava ali triunfando dele, expondo Jesus à humilhação, mas o apóstolo Paulo vai dizer que ele triunfou expôs os principados e potestades à humilhação, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Parece até ser um trocadilho, que em vez dos outros estarem escarnecendo e humilhando a Jesus com a morte, ele que humilhou os seus inimigos e a morte e o diabo e todo mundo triunfando sobre a cruz. Esse é o nosso Cristo, que está entre nós, que passeia no meio dos candeeiros, no meio da sua igreja, que sustenta com o cuidado, com os anjos, o seu povo. Esse é o Jesus a quem nós servimos, aquele que vive, esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. A conquista com a ressurreição, ao vencer a morte, Jesus recebeu as chaves da morte e do inferno. Aqui a morte, na Bíblia, de uma forma geral, a morte e o Hades, a palavra aqui, que o grego, que é similar ao Sheol lá do Velho Testamento, que era muito mais ligado à questão da sepultura, aqui o Hades mais ligado a esse estado de punição pós-morte. Ele sempre, frequentemente também na Bíblia, ele é visto como um lugar que tem porta. As portas da morte, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E então Jesus, revelando-se a João, disse, olha, eu triunfando sobre a morte, vencendo na cruz, eu recebi as chaves da morte. Quem tem a chave da porta da morte lá é o Senhor Jesus. Quem tem a chave do inferno é o Senhor Jesus.
Encerrando, meus irmãos, com algumas aplicações. Me lembrei de Klein agora quando eu estava saindo de casa. O texto ainda traz a missão de João. Tem as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. E ao final, o versículo 20 diante, o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Então, havia ainda uma missão para João. João não interpretou de forma errada aquela visão. Quando ele viu aqueles, o sumo sacerdote, é rei, é vingador, ele vai trazer juízo. Não, de fato, Cristo estava realmente julgando a igreja, mas o alvo ali não era João. A tarefa de João estava incompleta ainda, mesmo exilado na prisão lá na ilha prisional, vamos dizer assim, lá em Pátimos. Ele tinha uma missão ainda, era escrever aquilo que o Senhor ia dizer-lhe. Ele tinha uma obra para realizar. Sobre o que trata Apocalipse, então, é exatamente aqui. Essa é uma introdução perfeita do livro, porque ele diz assim: escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois desta. E aí tem umas teorias a respeito da interpretação desses 3 pontos: o que viste, o que são e as coisas que hão de acontecer. Primeiro é uma teoria da estruturação literal do livro, que Jesus está falando para João aqui exatamente o que é que ele vai dizer. Primeiro vai falar sobre o passado, vai falar depois sobre o presente e depois vai falar sobre o futuro, e essa não é uma teoria muito aceita. Outra que então seria, esse capítulo 1 se enquadraria sobre essa visão do que viste. O capítulo 2 e o capítulo 3, que é a carta às igrejas, aquelas coisas que são, e as coisas que iam acontecer a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, o futuro, as coisas que hão de ser. Na verdade, me parece aqui que, vamos dizer assim, eu não estou querendo ser irreverente com a palavra, mas seria um resumo grosseiro que o Senhor Jesus está dizendo a João aqui do que é que ele vai falar. Ele vai falar de passado, de presente e de futuro. E não necessariamente ele está se comprometendo de fazer isso de forma cronológica à medida que vai falando. Mas ele trata de passado, de presente e futuro. Ou seja, primeiro, quando ele fala daquilo que viste, ele está falando da metodologia. Aquilo que João viu, ele registrou. Segundo, as coisas que são, os eventos conhecidos nos dias que João recebeu a visão, alguns aspectos teológicos e alguns aspectos históricos, e as coisas que hão de ser, o desenvolvimento do plano de Deus, desde o princípio até a consumação dos séculos. É disso que trata Apocalipse, as coisas que João recebeu a ordem de escrever, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, Apocalipse, se você me perguntar do que é que trata Apocalipse? Apocalipse trata de passado, de presente e de futuro. Concluindo então, meus irmãos, agora sim concluindo, né? Quais são as lições que nós podemos tirar desse final, dessa introdução de Apocalipse, feita pelo apóstolo no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 20. Primeiro, Jesus é Senhor. Ele é... Agora sim foi. Jesus é Senhor, Ele é nosso pastor, Ele é rei, Ele é sacerdote, intercede por nós, mas Ele é também justo juiz. E a sua glória é incomparável, infunde terror. Nós devemos ter respeito, reverência ao Senhor. Ele está no meio dos 7 candeeiros, é um consolo para nós. Nós não estamos sozinhos. Daniel lá, quando ficou só e viu, ele podia ter pensado que estava só, mas o Senhor apareceu diante dele e o ergueu e tocou nele e o capacitou para a revelação que trouxe. Ele é fundador, ele é sustentador, ele é mantenedor da igreja.
e Senhor de toda a história. Nada escapa ao decreto divino. O terror de ver a Deus como juiz se transforma ao refletirmos sobre o que Ele fez por nós. Nada temos a temer, porque Cristo morreu e ressuscitou, providenciando pastores fiéis para a sua igreja. Queridos, hoje, ao tomarmos a ceia do Senhor, num primeiro momento de sondar o coração, eu sei que é um momento terrível, porque nós estamos diante do símbolo do corpo e do sangue de Cristo Jesus. E a vontade que nós temos no primeiro momento é de fato de desaparecer e de nem tomar. Dizer, meu Deus, eu sou pecador, Senhor, eu não mereço estar aqui, eu não mereço fazer parte dessa mesa. Mas nós nada temos a temer, porque esse terror, esse temor que nós temos diante de Deus, ela se transforma quando nós refletimos sobre o que Ele fez por nós. Esse Jesus glorificado, que está à destra do Deus Todo-Poderoso, cuja voz é como de muitas águas, esse Senhor, Rei dos Reis, como nós cantamos, iremos cantar novamente hoje aqui ainda, Ele morreu por nós, por causa dos nossos pecados. Era necessário pagar o preço. Mas Ele imputou sobre nós a sua justiça conquistada com a morte e a ressurreição na cruz do Calvário. Nós não temos o que temer, nem mesmo a morte, pandemia, o que for. Tomamos as medidas necessárias, nos submetemos às autoridades instituídas, cuidamos das pessoas, mas nós não temos que temer sequer a morte, nem mesmo a morte, porque Ele é aquele que vive, morreu, esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. E temos uma tarefa, assim como o João, que podia pensar que estava nos últimos momentos da vida, estava ali, só restava ele esperar a morte na ilha de Pátimos. Mas o Senhor disse, levante, você tem que escrever, filho. Você tem mais alguma coisa para fazer. Nós temos uma tarefa. Nós não vamos escrever outro livro, outra revelação. O cânon está completo, mas nós somos chamados para proclamar a glória do seu Evangelho até os confins da terra. Nós somos chamados para proclamar o reino. Nós somos chamados para testemunhar do amor do Senhor. Nós somos chamados para falar dessa cruz, para falar desse sangue bendito e precioso que foi derramado. Nós fomos chamados para falar que nós servimos a um Rei eterno, sumo sacerdote, juiz, vingador, pastor, que está vivo e vivo pelos séculos dos séculos. Nós temos essa tarefa ainda. É hora de começar a trabalhar. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a cumprir com essa tarefa e a ser encorajado pela sua palavra, a estarmos fiéis a Ele, seguindo sempre, ouvindo sempre a sua voz, percebendo a sua presença em nosso meio. Amém? Vamos orar? Eu logo em seguida gostaria de louvar o Senhor com esse último cântico que nós cantamos no momento das ofertas. Ó Senhor, nosso Deus eterno, quem pode chegar diante da Tua presença, Senhor? O salmista diz que apenas com mãos limpas e com coração puro podemos chegar no Teu Monte Santo. Ó Deus, a Tua glória é incomparável, a Tua voz, o Teu poder, Senhor, é revestido de toda a autoridade dada sobre o céu, sobre a terra. Tu tens nas mãos, Senhor, o poder da vida e da morte, a chave do inferno e da morte. E nós queremos, diante da Tua presença, Senhor, recorrer à Tua graça e à Tua misericórdia. Trata-nos, Senhor, com graça e com misericórdia nessa manhã, diante da Tua palavra. Que a espada de dois gumes, ela penetra no nosso coração. Os Teus olhos de fogo nos revelam quem nós somos de fato. Não essa capa hipócrita que nós nos apresentamos a cada dia no trabalho,
mas quem nós verdadeiramente somos. E é por isso que não há outra esperança, Senhor, que não seja nos lançarmos na cruz de Cristo Jesus, que está vazia, porque o nosso Jesus está vivo e vivo pelos séculos dos séculos. Ó nosso Rei, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, nesse dia que nós reservamos para glorificar o Teu nome, para aprendermos de Ti, para louvarmos a Ti, estarmos em comunhão com os irmãos, e também, Senhor, para lembrarmos o Teu sacrifício precioso e bendito por nós, no símbolo do vinho e do pão. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nos revista de graça, nos levante, ó Deus, para proclamarmos, porque a tarefa não está acabada ainda, e até o dia da consumação, nós te pedimos que o Senhor renove em nós força e vigor, para estarmos pregando a Tua palavra, testemunhando de Ti, compartilhando do Evangelho da salvação. Abençoa essa igreja, Senhor, que tenha os olhos postos não nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, nos nossos regimentos, mas os olhos postos naquele que passeia entre os candeeiros de ouro, que tem nas suas mãos as 7 estrelas, os anjos que estão nos protegendo, nos guardando. Ó Deus, renova, Senhor, a Tua palavra em nós, renova o Teu poder em nós, na liderança dessa igreja, nas vidas do pastor Flauber e do pastor Érico, dos presbíteros, amados irmãos, diáconos, aqueles líderes, Senhor, dos jovens, adolescentes, das mulheres, dos grupos de discipulado. Ó Deus, dos adolescentes, concede a Tua graça, a Tua bênção, para que temamos a Ti, mas que reconhecemos que o nosso Salvador, servo sofredor, é Rei vencedor, e que assim nós vençamos a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos essa bênção, pela palavra que nós ouvimos. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração nessa manhã. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.